Você deve admitir que a figura de Jesus Cristo, independente da sua crença, representa um divisor de águas no curso da história. A ascensão do cristianismo alterou completamente a face do maior império do seu tempo e definiu o destino de toda a raça humana. Entretanto, para os cristãos, os relatos canônicos sobre a vida do Messias se concentram nos textos deixados por apenas 4 pessoas: Mateus, Lucas, Marcos e João. Figuras que foram eternizadas sob o título de os 4 evangelistas. Mas quem foram esses homens cujos escritos inspiraram milhares de pensadores, de filósofos e de teólogos ao longo dos séculos? Quem foram esses que nos legaram os depoimentos que constituem a fonte da fé e da crença de bilhões de pessoas ao redor do mundo? O que podemos conhecer a seu respeito? Já sabemos que Jesus, propriamente, não deixou nenhum escrito. O que temos dele provém dos textos compostos por seus seguidores mais íntimos, que eram utilizados sobretudo para converter as pessoas à nova doutrina. Hoje, os historiadores e os teólogos cristãos acreditam que o Evangelho de São Marcos seja o mais antigo dos 4. É provável que tenha surgido antes mesmo da destruição de Jerusalém, por volta do ano 50, 2 décadas depois da ressurreição de Cristo. Marcos é registrado no texto bíblico, primeiro seguindo o apóstolo Paulo em suas viagens e posteriormente em Roma, junto a Pedro, que o trata como um filho muito próximo. Acredita-se hoje que o Evangelho de São Marcos tenha sido escrito para os romanos, pois explica e traduz ao latim muitos costumes dos judeus que seriam estranhos a um estrangeiro. O mais provável é que surgiu com o intento de motivar aqueles que eram perseguidos por Roma, já que é o único dos relatos a apresentar a conversão do soldado romano. Depois da crucificação de São Pedro, é que Marcos viajou para a região de Alexandria, onde fundou uma comunidade cristã. Os relatos apontam que morreu mártir e que suas relíquias foram transportadas para a cidade de Veneza, onde permanecem até os dias de hoje. Outro evangelho que foi escrito por volta desse período foi o de São Mateus. Personagem icônico da Bíblia, Mateus é o cobrador de impostos que, convertido por Jesus, passa a integrar o seu séquito. Portanto, ele, além de evangelista, se tornou um dos 12 apóstolos. O Evangelho de Mateus é evidentemente escrito para os judeus de sua época, especialmente aqueles que não acreditavam que Cristo era o Messias prometido. Ele não se cansa de fazer citações a passagens do Antigo Testamento e lembra constantemente como Jesus cumpre cada uma das profecias. São os relatos próprios de um homem que, negado por ser cobrador de impostos, encontra um novo sentido na vida na doutrina que surgia. Também morreu mártir e suas relíquias, segundo a Igreja Católica, estão enterradas na cidade de Salerno, na Itália. Já São Lucas, o terceiro evangelista, que era médico de profissão e provavelmente tinha ascendência síria, conhece Paulo durante as primeiras viagens missionárias que o apóstolo fez. De família rica e abastada, logo deixa para trás a vida que tinha e se une aos missionários cristãos, com os quais empreende inúmeras viagens pela Ásia e Europa. O relato que Lucas deixa sobre Jesus tem 2 características únicas e marcantes. A primeira é a escrita rebuscada, que fortalece a tese de que tenha tido uma educação excelente. A segunda é que, de todos os evangelhos, o de Lucas é o único em forma de carta endereçada a Teófilo. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los, para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo. Na primeira carta que escreve o seu evangelho, Lucas narra a vida de Jesus, de seu nascimento até a sua ascensão aos céus. Na segunda, também endereçada a Teófilo, ele conta a jornada dos primeiros cristãos e a dinâmica da igreja nascente. Esse segundo texto é conhecido como o Livro dos Atos dos Apóstolos.
O Evangelho de São Lucas tem uma beleza única. Médico de profissão, ele trata o pecado como uma doença e o pecador como alguém ferido, que necessita de compaixão e de misericórdia. Uma enorme ênfase é dada ao caráter pastoral de Cristo, que vem ao mundo para resgatar as ovelhas perdidas. Como grande parte da primeira geração de cristãos, São Lucas morreu mártir e seus restos encontram-se sepultados na cidade de Pádua. Por fim, mas não menos importante, temos São João, que assim como Mateus, também foi um dos 12. Mais que isso, ele forma, junto com São Pedro e São Tiago, os 3 apóstolos que mais conviveram com Cristo. Essa proximidade faz com que o seu relato seja diferente dos outros 3. São João traz detalhes sutis, como o nome de plantas, a posição das pessoas nas cenas, a fala exata de algumas pessoas e muitas outras coisas que só poderiam ter sido atestadas por uma testemunha ocular dos eventos. Por essa razão, não é de se surpreender que o Evangelho, segundo João, seja o maior entre todos. É também o último a ser escrito, já na velhice do apóstolo, por volta de 50 anos depois do episódio da ressurreição. Surpreende como as cenas possam ter impregnado de tal modo na mente desse homem que décadas depois ele ainda era levado a lembrar-se de tudo de forma tão viva. Escreve para uma igreja em expansão. Comunidades haviam se estabelecido por todo o Império Romano e muitos desses novos cristãos nunca tinham visto Jesus. O relato de São João é o de alguém que conviveu pessoalmente com o Mestre, o do último baluarte da geração apostólica. Teria morrido em Éfeso, de causas naturais. Sobre seu túmulo, os cristãos construíram uma basílica, convertida posteriormente em mesquita. No entanto, escavações arqueológicas recentes encontraram o túmulo vazio. Portanto, o paradeiro dos restos de São João ainda é incerto. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever e também de me seguir lá no Instagram. A sua ajuda é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdo de qualidade todas as semanas aqui para você. Um forte abraço, fique com Deus e até mais.